É impressionante como tem gente que sabe ganhar dinheiro, né? Pessoas que buscam oportunidades de ouro precisam de muito dinheiro para fazer isso. Não dá para você fazer saindo do absoluto zero, mas pessoas que conseguem, diante disso, desse bom investimento, lucrar muito. E o Ronaldo precisa dar umas aulas aí pro Scarpa, pro Mike, pro Everton, porque o cara fez uma fortuna absurda. Eu fiquei completamente estarrecido ao ler uma matéria lá na Máquina do Esporte sobre como ele multiplicou dinheiro com esse negócio chamado Cruzeiro. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou já, sem mais delongas, ler aqui a matéria com vocês, lá no site da Máquina, que diz o seguinte aqui. Ronaldo deve ganhar 10 vezes o que o Cruzeiro, do que investiu na revenda do Cruzeiro. E aí vamos por partes. Ronaldo, mais uma vez, deve fazer jus à fama de ser um fenômeno. O ex-jogador deve sacramentar nessa segunda-feira, data de hoje, a venda da sua participação no Cruzeiro. E com o negócio deve ganhar 10 vezes do valor que investiu na aquisição de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol SAF do clube em 2022. No último sábado foi revelada a conclusão das bases do acordo entre Ronaldo e o empresário Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH. Esse cara é muito rico, tá? Esse cara, pelo que eu andei pesquisando aí, Google e tal, esse cara tem mais de 7 bilhões de reais. O cara tem muito dinheiro, o cara tem uma fortuna mais ou menos próxima da do John Textor, tá? Em dólar. Lourenço, que já havia realizado empréstimos para a SAF do Cruzeiro em 2023, agora vai se tornar o maior acionista do clube, do qual é torcedor fervoroso. De acordo com a rádio Itatiaia, o Lourenço vai pagar 600 milhões aí pela aquisição dos 90% da participação que o Ronaldo tem no Cruzeiro. E aí muita calma nessa hora, porque você diz assim, tá, mas o Ronaldo não investiu 400 milhões? Então como que ele ganhando 600 milhões por 90%, ele lucrou 10 vezes? E aí que tá o pulo do gato. Desse valor, segundo consta a máquina, que 100 milhões já foram emprestados pelo empresário em 2023 em um negócio que previa trocar a dívida do clube por ações dentro da SAF. Então, desses 600, você esquece, 600 vira 500. O restante, 500 milhões, será pago a Ronaldo, sendo 150 na assinatura do acordo e o restante até em 10 anos. Ou seja, não é que o Ronaldo vai lucrar 10 vezes do que ele investiu agora. Ele vai lucrar isso em 10 anos. Como? Próximo parágrafo. Isso fará com que o jogador consiga revender o Cruzeiro por um valor que é cerca de 10 vezes o que ele pagou em dezembro de 2021, quando ele assinou um pré-acordo de venda com o clube, que só foi sacramentado em 2022. E aqui está a explicação, tá, gente? Vamos lá. Na ocasião, o Ronaldo desembolsou só 50 milhões de reais à vista para comprar os 90% das ações da SAF, e ele se comprometeu a pagar até 2023 350 milhões para o clube. Só que esse pagamento estava vinculado à performance financeira do Cruzeiro. Se a SAF conseguisse aumentar o faturamento médio do clube, que ela obtivesse entre 2017 e 2021. O Ronaldo ele precisaria apenas destinar uma parte desse aumento para o clube sem tirar dinheiro do próprio bolso. Ou seja, a venda do Cruzeiro ao Ronaldo foi um negócio da China para o Ronaldo. Como o clube assinou o acordo de venda de 20% dos seus direitos de mídia do Brasileirão dentro da LFU, né, a Liga Forte União, e ainda repassou para a agência Abrax a exploração de suas placas de publicidade estática no período de 25 a 29, com o pagamento de luvas, a SAF conseguiu ampliar as receitas sem que Ronaldo precisasse desembolsar dinheiro. E aí está o verdadeiro pulo do gato. Na prática é o seguinte, o Ronaldo comprou o clube por 400 milhões, mas esses 400 milhões, 350 foi especulação. Olha, eu vou pagar esse valor se a gente conseguir obter certos valores. Porque a compra mesmo ela foi feita por 50 milhões de reais. O que mostra a situação absurda na qual o Cruzeiro se encontrava. Tem muitos jogadores por aí que custam muito mais. A maioria das compras dos grandes clubes hoje, de jogadores importantes, custa mais do que 50 milhões de reais. De La Cruz, esses dias, custou mais do que isso. Luiz Araújo custou mais do que isso. Cebolinha custou mais sobre isso. Pegar os exemplos do Flamengo aí. Né? Custaram mais do que o Cruzeiro. Só que aí o Ronaldo meteu 50 milha e ele vai agora, na assinatura, meter 150 milhões no bolso, ou seja, 3 vezes mais do que ele investiu, tá? 3 vezes mais do que ele investiu na assinatura. E os outros 350 milhões, correspondentes a esses 500 milhões,
ele recebe até 10 anos. Ou seja, ele pagou 50 e vai voltar a 500 em 10 anos. É um investimento absurdo. E aí, assim, precisamos conversar sobre isso. Porque tem aqui a visão do Cruzeiro, e eu acho que pro Cruzeiro, que eu acho que é uma visão que o torcedor vai se interessar, mas eu acho que pro Cruzeiro é o melhor que poderia ter acontecido. Porque o Ronaldo nunca foi torcedor do Cruzeiro. Ele se colocava como torcedor do Flamengo, depois que tinha virado um louco corintiano, e ele aproveitou que jogou no Cruzeiro, aproveitou a situação do clube, e hoje a gente está conseguindo enxergar o que eu sempre vinha falando aqui desde o início. O Ronaldo não tinha nenhum interesse no Cruzeiro a não ser multiplicar a sua fortuna. Ele não ama o Cruzeiro, não sente nada pelo Cruzeiro. Ele fez um negócio que foi interessante para o clube, que hoje consegue ser vendido por um cara por uma outra condição. E é um cara, esse sim, torcedor fanático, um cara que eu acho que vai mudar a maneira do clube ser gerido. O Ronaldo geriu o Cruzeiro na política Faria Lima, corte de gastos e acabou, e quero reaver meu dinheiro. Já agora, o queridíssimo Pedro Lourenço, que é torcedor do Cruzeiro, deve, e é fanático, quem conhece sabe, inclusive falamos sobre ele aqui na entrevista que tivemos com o Fernando Rocha, que é cruzeirense fanático também, ele falava no nome do Pedro, e deve ser outro tipo de gestão, um tipo de gestão que vai mudar completamente o que o clube vai brigar. Deve colocar o clube num patamar parecido com o do Galo, de investimento. É isso que eu espero e imagino que seja isso que o torcedor cruzeirense espera. Mais um time forte vindo aí para brigar por coisas grandes. Com o Ronaldo não seria isso nunca. Esse nunca foi o modelo de gestão do Ronaldo. O modelo de gestão do Ronaldo era conter gastos, aliviar a folha, tentar aumentar as receitas como ele podia com profissionais dentro do clube e então vender e ganhar dinheiro. E o papel foi cumprido, o Ronaldo cumpriu o seu papel no Cruzeiro. Agora o Cruzeiro vale mais, esse primeiro passo foi importante ali para revitalizar o clube, que hoje se encontra de novo na primeira divisão, participando de novas receitas, tá unido aí com a LFU num ciclo que começa no ano que vem, de Campeonato Brasileiro. A gente não sabe muito bem quanto cada clube da LFU vai ganhar, ainda tá meio obscuro, porque eles não fecharam o direito de transmissão. Precisa muito saber quantos times da LFU vão estar no Campeonato Brasileiro a partir de 2025, porque eles têm os direitos de mandante, e esses direitos devem ser vendidos por muita grana. Mas hoje o Cruzeiro já está numa outra circunstância mais equilibrado, porque também a SAF oferece, a lei da SAF no Brasil oferece uma maneira, uma saída legal para você pagar os credores com um pouco mais de tranquilidade, sem comprometer tanto o seu caixa, né? Diferentemente de um clube que é uma associação sem fins lucrativos, como a maioria dos grandes clubes do país. Então isso deu um respiro para o Cruzeiro, que agora vai ter um acionista que tem muito mais grana do que o Ronaldo. É parada de 7 vezes mais a diferença entre o que o dono do supermercado tem com relação ao que o Ronaldo tem. Então é um cara que tem muito mais dinheiro, um cara que ama muito mais o clube, um cara que deve investir muito mais, é isso que a gente espera. Agora é um novo modelo de negócio, que se parece muito mais com o Textor, diferente do que também o Textor, assim, ele tem outros clubes, né? Tem o Lyon, tem parte do Crystal Palace, tá muito envolvido com o Botafogo, mas não é um botafoguense, um cara que ama o Botafogo, é completamente diferente. Então eu espero um investimento muito grande agora no Cruzeiro, com um Cruzeiro muito mais respirando do que era o Cruzeiro que o Ronaldo pegou. O Ronaldo serviu para desmatar. E outra coisa, e aí é uma coisa importante, o sucesso do Ronaldo enquanto empresário nessa compra e venda do clube pode abrir o pavimento para isso acontecer em vários outros clubes. Não que já não esteja aberto, não que a cerca já não tenha se aberto. Não, os bois já entraram. Aí você sabe muito bem, tem vários clubes aí, médios, pequenos, virando SAF. Mas com esse sucesso financeiro que o Ronaldo teve, cara, você multiplicar 10 vezes a sua grana de um investimento pequeno que você faz em 10 anos. Gente, assim, a gente tá falando de um investimento sem precedentes. Não tem esse tipo de investimento nem no Brasil, que é lugar que os juros são muito altos, né? Você não consegue um investimento assim. Então, isso pode fazer com que outros investimentos brilhem os olhos para times brasileiros. Peraí, o Ronaldo conseguiu multiplicar 10 vezes o que ele ganhou, vou lá eu investir também. Isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode ser perigoso. Porque se o pensamento de quem comprar um clube no Brasil for o mesmo do Ronaldo, que é comprar e vender, e não montar um time forte, aí o torcedor fica para trás.
né? Quanto valia o Red Bull Bragantino quando a Red Bull comprou? Quanto valia o Bragantino e quanto vale hoje? Mas o que o Red Bull ganhou? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? É um time com uma torcida muito pequena, de interior e tal. Muitos, inclusive, se revoltaram e passaram a deixar de torcer porque teve seu escudo mudado, suas cores, etc. Mas hoje o clube vale muito mais. E vai valer muito mais daqui a 10 anos. Só que o objetivo ali é esse, não é necessariamente título. O objetivo ali é compra e venda de jogador, é uma questão de branding da Red Bull mundo afora, a gente sabe muito bem. É um modelo muito específico, eu não sei se foi o melhor modelo que eu usei como exemplo, mas existem, quando você faz uma SAF, você tem várias intenções por trás. Qual a intenção do texto? A intenção do City a gente sabe. O City é uma pirâmide. Né? O grupo City é uma pirâmide. É tudo na base aqui para alimentar o topo da pirâmide, que é o Manchester City. Todos os clubes ali, a função deles é todos eles crescerem de maneira robusta, mas para alimentar a estrela maior. É assim. É óbvio que numa compra de Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que nunca vai jogar no Manchester City pela sua idade, você pode falar, não, mas espera aí, por que os caras gastaram dinheiro com um jogador mais veterano, etc e tal, se o objetivo é abastecer o City? Porque quando você tem um Everton Ribeiro, você aumenta o potencial daquele clube, o poderio técnico, e aumentando o poderio técnico, você destaca os jogadores que você investiu. Uma coisa é você pegar um monte de jogador que você investiu e jogar num time fraco, outra coisa é você montar um time forte e então cultivar melhor esses jogadores. Entendeu? É o que fizeram com o Girona essa temporada, que faz parte do Grupo City. Olha o Savinho. É possível que num curto período de tempo, talvez até na próxima temporada, jogue no Manchester City. O Savinho não foi pro Bahia, né? Embora tenha sido em momentos diferentes, mas foi pro Girona. É assim que funciona a roda. A gente sabe muito bem quais são os propósitos. Não que o Bahia não possa ser campeão nesse modelo. Pode, porque também é papel do Grupo City, ainda que o Bahia não seja o pilar, fortalecer o Bahia. Mas o principal é fortalecer o Manchester City. Então há vários modelos de SAF. O Ronaldo era comprar e vender e ele teve sucesso nisso. Com o sucesso do Ronaldo, um sucesso estrondoso, olhos podem se abrir a esse modelo Ronaldo aqui no Brasil, que é compro na baixa e vendo por um lucro absurdo. E aí a oportunidade de mercado, o Ronaldo soube ler a oportunidade de mercado, um clube que tinha sido usurpado, que estava falido. Ele falou, não, vou fazer isso. Vamos ver. Podem surgir novas oportunidades de mercado. E o case Ronaldo é um case para ser apresentado nesse mundo empresarial como um case de sucesso. Né? Agora vamos ver o que se esperar do Cruzeiro. Essa venda vai ser sacramentada e eu tenho as minhas expectativas muito altas. Porque o Cruzeiro foi comprado por um cara que ama o clube, que vai sentir a pressão da torcida, diferente do Ronaldo, que nada tem que ver com o povo cruzeirense. Esse cara não, ele é mineiro, o sucesso empresarial dele é em Minas, o mercado dele tá espalhado por Minas Gerais. O cara é um torcedor fanático, o cara também, por questões pessoais, quer ver o time dele voar. Então agora eu espero muito mais do Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer e talvez a gente está vendo uma negociação sendo sacramentada antes de uma janela, que é a principal janela internacional de transferências. Talvez o Cruzeiro já se posicione de uma maneira muito diferente nessa janela, e a gente já veja o Cruzeiro se posicionar na segunda metade do Campeonato Brasileiro de uma maneira muito mais consolidada e forte. É isso que eu espero. Mas e você, o que você espera? Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.